Olá pessoal, sou o professor Fred Sauer e essa é a gravação da nossa aula 2, né, que aborda alguns aspectos da camada física tanto do modelo OSI quanto do modelo TCP/IP, né? Por mais que a gente dê mais ênfase ao que efetivamente se usa, né, que é o TCP/IP, o que a gente chama de modelo didático de 5 camadas, né? É claro que grande parte, né, de tudo que foi definido como padrão se deveu ao estudo e ao aprofundamento feito por conta dos trabalhos da ISO no desenvolvimento do modelo OSI. Né? Toda a teoria de protocolos, por exemplo, foi desenvolvida dentro desse escopo. Então, essa primeira parte, né, ela vai pegar apenas a parte de taxa máxima de transmissão, né, taxa máxima teórica, tanto na presença de ruído quanto sem ruído, e alguns meios físicos de transmissão, uma parte da transmissão sem fio, de forma que a gente possa administrar bem esse conteúdo, né, e ter uma discussão bastante proveitosa, né, dentro do contexto aí das metodologias ativas sobre aquilo que nós vamos discutir então dentro desse conteúdo. Continuamos aí seguindo o livro do Tannenbaum, né, eu particularmente gosto muito dele, acho ele bastante completo. Mas, como eu disse a vocês, não apenas vocês podem utilizar para se aprofundarem mais as outras edições, né, desde a terceira edição até a quinta do livro do Tannenbaum, como também outros excelentes autores, como William Stallings, Douglas Comer e tantos outros aí que realmente escreveram verdadeiras obras-primas na área de redes, ok? Então vamos começar essa discussão. Aquela faixa de frequência que se pretendia transmitir, independentemente da, do dialeto, né, do idioma que se dizia na época, era uma faixa de aproximadamente 3.000 Hz, né, que ficava ali entre 300 Hz e 3.300 Hz, quer dizer, 3.300 menos 300, 3.000 Hz, 3 kHz. Mesmo assim, Nike direcionou os seus estudos para uma faixa um pouco mais larga, que seria de 4.000 Hz, né, pegando aí a faixa de 400 Hz até 4.400 Hz, aonde essa modelagem sendo feita com sinais de 8 bits, ou seja, uma variação de apenas 2 elevado a 8, ou seja, 256 variações diferentes da voz. Isso a gente tem representado aqui na variável V da fórmula, número de níveis diferentes de sinal, ou seja, de amostras diferentes de sinal. Né? Então, na época de Nike, imaginou-se que com 8 bits, ou seja, ao todo 256 amostras diferentes, né, dentro dessa faixa de 400 Hz até 4.400 Hz, eu poderia digitalmente modelar qualquer idioma, qualquer transmissão de voz, e ela seria perfeitamente compreensível no seu destino. Então, essa equação ela nos dá a taxa máxima teórica, né, num canal sem ruído, tá certo? Mais adiante, Claude Shannon, na verdade, é um outro pesquisador que também contribuiu sobremaneira em várias áreas, né? Não só da comunicação de dados, mas também na física, na química e várias outras. Ele acrescentou aos estudos de Shannon o tratamento do ruído, né? Acrescentou o ruído na sua fórmula de relação entre o sinal e o ruído. Tá, ok? Então, esse equacionamento empírico ficou um pouquinho diferente. Né? Então, a minha taxa máxima de bits, de acordo com o Shannon, seria a largura de banda, ainda, B, né? Quer dizer, a frequência maior de sinal menos a frequência menor de sinal, logaritmo na base 2 de 1 mais a relação sinal-ruído. Normalmente, nós não usamos na prática a relação sinal-ruído para exprimir grandezas referentes a ruído, e sim como esses valores tipicamente são muito pequenos, essa média, essa razão, ela é expressa em decibéis, né? Porque aí você multiplica por 10, calcula o logaritmo na base 10, enfim, acaba sendo uma grandeza mais fácil de ser comparada
com outras grandezas. Então, temos aí essas duas equações, né? A equação de Nyquist, onde a taxa máxima de dados é dada por 2 vezes a largura de banda, multiplicado pelo logaritmo na base 2 do número de níveis de sinalização, representado aí pela variável V, né? Então, essa taxa em bits por segundo, certo? É claro que se você der isso em milhar, em centenas de milhar, em milhão, aí eu posso usar k bits por segundo, megabits por segundo, gigabits por segundo, de acordo com as grandezas que nós vimos no final da unidade passada. Da mesma maneira, a equação de Shannon vai me dar a taxa máxima teórica de bits igual à largura de banda, agora já não é mais multiplicado por 2, logaritmo na base 2 de 1 mais relação sinal-ruído. Então, vou dar 2 exemplos aqui, bastante próximos do que se pratica, para que vocês tenham a possibilidade de entender a aplicação desses equacionamentos matemáticos, né? Então, o primeiro deles diz respeito a Nyquist, né? Aonde eu apresentei para vocês ali de forma clara, bastante simplificada, um procedimento de amostragem do sinal. Por quê? Porque o sinal ele é analógico, né? Então ele está aqui, essa curva contínua que vocês têm aí nesse quadro lilás, né? Então é um sinal onde eu tenho valores de amplitude, né? Representados aqui por uma intensidade do sinal, uma potência do sinal, certo? E nós temos aqui o tempo, a variação desses sinais no tempo. Então, se eu fizer uma amostra dessas amplitudes, né, e medir a intensidade desse sinal ao longo do tempo, eu posso fazer um procedimento, né, de quantização e atribuir para cada valor de intensidade uma sequência de bits, né, como vocês estão vendo aqui no modelo de baixo, né, que eu tenho aqui desde 0,00000, né, 8 zeros, até 8 uns. Né? Ao todo, eu teria aqui 256 amostras diferentes, desde tudo zero até tudo 1. E aí, para cada um desses valores de amplitude que eu fosse medindo ao longo do tempo da transmissão, eu teria, então, uma componente binária representando essa amostra. É óbvio que se eu faço isso, eu perco a precisão do sinal, porque eu não estou mais com esse sinal contínuo. Todos vocês já ouviram falar que os virtuosos, né, as pessoas que gostam de ouvir música como a natureza, né, os instrumentos musicais, como eles foram criados e tudo mais, eles preferem ouvir isso em mídia analógica, né, como LP, ou como em fitas, né, gravadas e tudo mais, analogicamente, tá certo? Porque quando você digitaliza o sinal, você coloca aquilo num CD, ou você ripa a música, né, coloca ela no formato MP3 ou coisa parecida, o que vai acontecer? Grande parte das notas musicais, elas vão ser perdidas, porque as amostras elas são feitas de acordo com uma frequência ao longo do tempo, um certo número de vezes por segundo, certo? Então, no caso, por exemplo, da voz, são 8.000 vezes por segundo. Ah, mas é bastante coisa, então é um sinal quase contínuo. É claro, para um leigo como eu, é imperceptível, mas para um virtuoso, uma pessoa que tem formação musical, ele consegue perceber que algumas notas, parte daquela melodia está sendo perdida durante o processo de digitalização. Mas não importa, as vantagens da digitalização, elas, claro, são muito maiores do que essa capacidade, né, de ouvir os sinais que poucas pessoas têm. Então, inevitavelmente, o caminho realmente é da digitalização. Haja vista que hoje em dia todo mundo quer assistir vídeos, né, em formato digital, em HD, 4K, 8K, 16K. Eu só estou aumentando o número de amostras por segundo que eu vou fazer dos meus sinais, tanto sonoros quanto visuais. Então, com isso, eu estou aumentando a riqueza de detalhes, né, do meu sinal, mas ele continua sendo digital. Né? O sinal analógico é apenas aquele da natureza, efetivamente. Então, falando em transmissão de voz, para exemplificar tanto Nyquist quanto Shannon, os canais, como eu falei anteriormente, são de 4 kHz, ou seja, 4.000 Hz, codificando 8 bits por amostra. Então, fazendo aqui, de acordo com o Nyquist, que não levou em consideração o ruído,
eu tenho a taxa máxima de bits igual a 2 vezes B, né, que é a largura de banda, logaritmo na base 2, V, que é o número de amostras possíveis diferentes, de acordo com o número de bits que eu escolho, né, e Nike escolheu 8 bits para fazer isso. Então, 2 elevado a 8, eu tenho até 256 combinações possíveis com 8 bits. Fazendo a aplicação desses valores, a largura de banda de 4.000 Hz com 8 bits por amostra, dando 256 níveis, eu teria então esse equacionamento matemático. 2 vezes 4.000, logaritmo na base 2 de 256. E aqui vem um detalhe importantíssimo da equação de Nike, isso cai muito em concurso. Né? A taxa de amostragem é essa primeira parcela da equação de Nike, 2b. É sempre assim, se você estiver na questão de concurso e ele disser qual é a largura de banda e perguntar qual é a taxa de amostragem de Nike, que também é usada por Shannon, apesar da equação de Shannon não ter essa referência, é sempre 2 vezes a largura de banda, é só multiplicar por 2 que você tem a taxa de amostragem. O que é a taxa de amostragem? É a frequência na qual você vai ouvir o sinal, vai ler o sinal e atribuir para ele uma sequência de bits, certo? Então, no caso de Nike, se eu tenho essa taxa de amostragem de 8.000 amostras por segundo, né, que é essa parcela, 2 vezes 4.000, logaritmo na base 2 de 256. Então, lembrando lá da tia Teteca, como é que eu calculo o logaritmo? Se eu quero calcular o logaritmo na base 2 de 256, eu tenho que saber qual é o valor que 2 elevado a esse valor dá 256, certo? Então, logaritmo na base 2 de 256 é igual a 8. Né? Por quê? Porque 2 elevado a 8 é igual a 256. Então, aplicando isso na equação de Nike, se eu vou ter 8.000 vezes 8, 64.000 bits por segundo. Né? E como nós vimos lá no final do módulo passado, né, nas nossas unidades de medidas, né, multiplicando 64.000 por 1.000, 10 elevado a 3, eu tenho os kilobits por segundo. Então, a taxa máxima teórica de um canal telefônico, né, na ausência de ruído, seria 64 kilobits por segundo. Mas nós sabemos que nunca foi possível se transmitir 64 kilobits por segundo numa linha telefônica, né? Nós, no máximo, chegamos aos 56K, né, em linhas com padrão digital, com nível de ruído muito baixo, né, com fibra ótica chegando até próximo, né, do cliente, da última milha. Né, o cobre basicamente apenas das URAs até o cliente final. Então é onde entra o Shannon, né, que foi o outro pesquisador que levou em consideração o ruído. Bom, como é típico a gente identificar a transmissão de ruído em decibéis, como eu disse a vocês, porque essa relação entre sinal e ruído, tipicamente, ela fica com valores muito pequenos, então o que a gente faz é usar os decibéis. Como é que eu calculo o decibel? Né? O deci, esse 10, né, vem exatamente por conta dessa multiplicação por 10 dessa grandeza, para que ela não fique muito pequena. E o Bell é em homenagem a Graham Bell, que foi um dos grandes pesquisadores dessa área, né, de sinais, ruído e tudo mais. Então, a medida de os decibéis, eles são calculados da seguinte forma: 10 logaritmo na base 10 da relação sinal-ruído. E aqui tem uma curiosidade, né? Decibéis é adimensional, não tem uma unidade de medida, são tantos decibéis, x decibéis, porque é uma relação. Então, se eu meço sinal em joule, ruído em joule, dividindo sinal por ruído, eu tenho um resultado adimensional. Né? Então, o decibel é exatamente usado, né, como unidade de medida da relação, da razão entre sinal e ruído. Então, se eu tenho um ruído típico de linhas telefônicas analógicas, aquelas antigas, onde eu tinha quilômetros de cobre até chegar no destino, uma relação bastante alta, aliás, de 30 decibéis, né, o cálculo da relação sinal-ruído é muito simples, é trivial, né, porque eu vou ter 30 igual a 10 logaritmo na base 10 de sinal-ruído, né, como vocês estão vendo aqui no centro do slide. Então, eu simplifico, né, 30 com 10, né, divido os dois por 10, então vai ser 3 igual a, aqui no caso 1, vezes log na base 10 da relação sinal-ruído. Então, a relação sinal-ruído, da mesma forma que nós vimos lá com o logaritmo na base 2, eu preciso saber qual é o número que 10 elevado a ele dá 1.000, que no caso é 3. Então, a relação sinal-ruído vai ser igual a 1.000. 10 elevado a 3 igual a 1.000, né? Então, a minha relação sinal-ruído aqui, trivialmente, é igual a 1.000. Isso eu posso calcular, claro, para qualquer medida em decibéis.
Aplicando, então, a relação sinal-ruído na equação de Shannon, eu vou ter que a taxa máxima teórica de transmissão vai ser B log na base 2 de 1 mais relação sinal-ruído, que nós calculamos aqui como sendo igual a 1.000. Então, a taxa máxima vai ser 4.000, logaritmo na base 2 de 1.001, que dá aproximadamente 9,96. Isso vezes 4.000 dá aproximadamente 40K. E vocês vão de se lembrar que os modems usados em linhas analógicas do passado, eles chegavam no máximo até 36K bits por segundo. Né? Alguns até conseguiam chegar a 40K, alguma coisa assim, mas logo depois da conexão o ruído fazia, né, que isso caísse para algo em torno de 56K. Somente com o advento das linhas telefônicas digitais, onde a fibra ótica já passou a ser utilizada, né, até mais próximo do usuário final, foi que os modems de 56K passaram a poder ser utilizados e melhorar um pouco essa relação de transmissão. Mas então, tanto Nike quanto Shannon foram pesquisadores muito importantes, né? E é importante que nós conheçamos aí como aplicar as suas equações nos nossos projetos, né, de transmissão, principalmente de digitalização. Bom, continuando aqui, vamos falar agora dos meios de transmissão. E como não começar pelos meios de transmissão guiados, ou seja, aqueles que são fisicamente presentes através de cabos, né, que podem ser cabos de cobre, né, quanto mais, digamos, cobre, ouro, platina, enfim, metais altamente transmissores, né, de sinais elétricos, claro, justamente por serem materiais muito valiosos, por serem grandes transmissores, eles são muito visados, muito roubados, né, e tudo mais, e muito caros também, né? Mas ainda é a nossa principal forma aí de transmissão, principalmente em redes locais. Ainda não é muito viável, né, a utilização de fibras óticas, principalmente por conta da dificuldade de fusão, né, dos conectores e também da fragilidade. Um cabo de fibra ótica com pisão é facilmente rompido. Já os cabos de cobre são mais maleáveis, suportam mais tração e até mesmo o impacto, né? Os cabos coaxiais eles foram muito populares no advento das redes Ethernet, principalmente, né, com 10 base 2 e 10 base 5, e posteriormente com o modelo Cable Modem, né, o DOCSIS, aí já falando de acesso ao WAN, não seria para redes locais, seria mais para redes metropolitanas. Né? Mas eles ainda estão presentes aí com a gente, no Brasil, principalmente através da rede da NET, né, que é uma rede fundamentalmente baseada em cabos coaxiais na última milha, são fibras óticas até a sua vizinhança e dentro ali da sua localidade, né, na sua rua ou nas ruas próximas da sua residência, são cabos coaxiais. Certo? É um material relativamente barato, de facílima manipulação, né? As conexões são feitas com alicates de baixíssimo custo, conectores de baixíssimo custo e tudo mais, e alcança, digamos, taxas bastante razoáveis, pelo menos para o momento atual. É claro que a escalabilidade é limitada, principalmente pelo fato de serem de cobre, e por mais que eles tenham uma proteção de blindagem, essa blindagem ela precisa ser aterrada para que ela efetivamente possa proteger o sinal que está sendo transmitido, né, pelo condutor, e não é trivial você ter aterramento, principalmente na rua, né, pelos postes por onde os cabos coaxiais passam, que são os postes de distribuição de energia elétrica. Então, hoje, principalmente, né, o ADSL baseado em fibra ótica nas nossas operadoras, Vivo, TIM, até a própria Oi, recentemente, né, vem oferecendo serviço baseado em fibra ótica na última milha, tem feito um sucesso absurdo, porque alcança taxas muito mais altas, e basicamente o custo até para a própria operadora hoje não é tão alto em função do barateamento do custo das fibras. As fibras hoje são muito baratas, né, essas fibras todas são de fácil fusão, até em campo, sem nenhuma dificuldade, então o cenário que a gente vislumbra, né, em breve. E
as linhas de energia elétrica, né, o famoso PLC, né, ou BPL, Broadband Power Line, né, ou Power Line Communication. São soluções bastante acessíveis. Eu mesmo na minha casa tenho aqui, ó, eu tive problemas na construção de um andar na minha casa, aonde os conduítes todos que foram passados no piso foram esmagados. Então eu perdi muitas vias de comunicação, eu já estava com é, gesso passado e tudo mais, e aí quando descobri, a única opção que eu tive, né, foi para para não me sujeitar à banda poluída de 2.4 GHz, né, do Wi-Fi, usando repetidores e tudo mais, eu optei por montar uma rede PLC, né, em todo um compartimento da minha casa lá, onde eu tenho, são 4 compartimentos, né, todos eles ligados, né, em tomadas na mesma fase com dispositivos PLC, né, então eu consigo alcançar 300 megabits por segundo nessa rede, sem nenhuma dificuldade. Assisto, é justamente o compartimento onde tem as televisões smart lá ligadas, Netflix e tudo mais, a um custo que eu particularmente achei baixo em relação ao benefício que me deu. Fora a praticidade, é só plugar na tomada ali e pronto, já está funcionando. Bom, então vamos entrar em alguns detalhes aqui dessas mídias para poder entender as características principais de cada uma delas. Primeiro, o famoso par trançado. Né? Por que o par é trançado? Né? Vocês me desculpem aí, a figura não está com cor, né? Mas todo mundo certamente já teve a oportunidade de ver um par trançado e percebeu que ele é composto por 4 fios coloridos, aos quais são trançados a ele um fio branco. Né? Normalmente se refere assim ao laranja e o branco do laranja, o verde e o branco do verde, o azul com o branco do azul e o marrom com o branco do marrom. Alguns cabos, né, de qualidade mais duvidosa, cabos mais baratos até, eles vêm só brancos mesmo, sem nenhuma fitinha ali que te permita saber qual é o par do qual ele faz parte, né? Mas os cabos melhores, normalmente, eles vêm com um rajado assim, onde fica nítido a qual cor aquele fio pertence. E por que ele é trançado? Porque no fio colorido, o sinal vai ser transmitido. E no eco dele, ou seja, no fio branco que está trançado a ele, um sinal, né, de mesma intensidade, porém de fase inversa, vai ser transmitido. Por que isso? Porque existe um efeito físico que provoca uma blindagem eletromagnética. Quando você, num fio, transmite um sinal e num fio trançado a ele, você transmite aquele mesmo sinal com fase oposta, cria-se um campo eletromagnético em torno desse par que anula interferências, é claro, de baixa intensidade, né, provocadas por fontes indutivas próximas. Então, é exatamente o que nós precisamos, porque nós temos aqui 4 fios, né, 4 pares no caso, pelos quais estão sendo passados sinais, né, simultaneamente, né, dependendo do modelo, é tudo TX ou tudo RX, ou é tudo full duplex, TX e RX nos 4 pares, conforme as transmissões atuais, né, de 10 gigabits e tudo mais, né, mas no passado a gente usava half duplex no começo, no advento das redes de cabo de par trançado, apenas um par, a gente usava ou TX ou RX, né, quer dizer, era half duplex, e nos outros 3 pares nós usávamos telefonia. Claro, com a evolução disso, né, a coisa passou a evoluir para num par TX, o outro par RX, ou seja, full duplex, e os outros 2 pares telefonia, e hoje, com o conceito da convergência digital, não há mais separação de pares para telefonia, ou seja, todos os pares servem para transmissão tanto de sinais de dados quanto sinais de voz digitalizados, ou seja, o que nós convencionamos chamar de VoIP, certo? Então, esses pares trançados, eles devem ser mantidos trançados, né? Apenas a parte que entra no conector é admitida que esteja destrançada, daí a importância de uma conectorização bem feita, né, preferencialmente até não feita em campo, né, feita em laboratório, de forma que nós tenhamos um mínimo de destrançamento do par, porque no momento que você mantiver o par destrançado, sem
helicoides aqui, né, formadas pelos dois fios trançados, eu vou ter a indução, vou ter a interferência eletromagnética entre os pares. Então, a importância de se manter aqui os pares trançados, né, só destrançar realmente dentro do conector ou dentro lá do patch panel, né, na fêmea que vai estar conectorizada, ok? Bom, os cabos coaxiais, conforme eu já adiantei lá na apresentação do assunto, eles têm uma malha de aterramento, né, que ele chamou aqui nessa primeira figura de condutor externo em malha, né, que tipicamente fica em contato com o conector. Por sua vez, essa parte, né, essa massa do conector, né, onde a malha está conectada, ela não pode ter contato com o núcleo de cobre, senão o cabo está em curto. Né? Se você pegar um multímetro, colocar lá na parte de detecção de curto, colocar uma ponta de prova no núcleo de prova e uma ponta de prova no condutor externo em malha e ele apitar, significa que ele está em curto, ele não pode estar em curto. Por quê? Porque esse condutor externo em malha, ele tem que estar ligado a um terra. E o núcleo de cobre é que tem que estar transmitindo dados. Como não existe trançado, né, nesse núcleo, é apenas um condutor, e pior, esse condutor ele ainda vai ser multiplexado na frequência, né, nós vamos falar isso mais adiante, então eu vou ter vários sinais simultaneamente sendo transmitidos aqui em canais de frequência diferentes. Então ele é altamente suscetível a interferências eletromagnéticas. Tá certo? Então, muitas vezes até você está em casa, o sinal da antena está ruim, às vezes apenas refazer o conector já resolve isso. Garantir um maior contato, né, desse condutor externo de malha com o teu conector já te dá uma dissipação das interferências, né, que melhora a qualidade do teu sinal. Entre o núcleo de cobre e esse condutor externo em malha, nós temos, óbvio, um material isolante, como o nome já diz, serve exatamente para impedir que o núcleo de cobre esteja em contato com o condutor externo em malha. E, por fora, nós temos uma capa plástica protetora que é adorada por roedores, né? Porque ela permite, né, que o roedor, né, o rato, o gambás, outros roedores, eles consigam afiar os seus dentes, né? Daí a importância do uso também de material de boa qualidade, onde normalmente se aplica um gel protetor que ao o roedor mordiscar essa capa plástica, esse gel é liberado e ele tem um gosto desagradável, né, para os roedores. Então, é também uma diferença aí entre os materiais de boa e baixa qualidade, né? Então, na figura de baixo já é uma foto, então vocês já conseguem ver, né, que tem um material isolante, né, tem um material trançado, esse braided shield, né, que ele coloca. Apenas esse material tem que ficar em contato. Normalmente a gente dá uma afrouxada aqui, né, nesse aperto dessas tranças, né, coloca ele como se fosse uma bainha, né, para cima do material isolante, esse outer jacket, e aí você conectoriza de forma que o conector fique o máximo possível em contato com essa parte trançada, né? E aí lá no centro tem que estar saindo lá o meu condutor, né, um núcleo de cobre, sem contato nenhum com a malha de aterramento e muito menos com o seu conector, certo? Então esse é o grande problema dos cabos coaxiais na rua, né? Porque eles inevitavelmente não vão ser aterrados como deveriam, né? Para que pudesse ter uma transmissão de qualidade aqui nesse cabo coaxial, ok? Bom, e como eu tinha adiantado para vocês, uma excelente opção que nós temos aí, eu particularmente uso, gosto muito, sou fã da solução e não uso o último modelo, né? Eu tipicamente, como sou de tecnologia, sempre compro aquilo que está um step abaixo da crista da onda, né? Porque tudo que é lançamento sempre vem muito caro, né? Então, vocês estão vendo aí um dispositivo, uma linha elétrica, e aqui, é claro, né, não tem texto aqui nos nossos slides, a ideia é justamente que vocês usem, né, o mais cognitivo, que é a minha voz. Vocês estão percebendo que o sinal de dados ele tem uma frequência muito mais alta do que o sinal de energia. Né? Para vocês terem uma ideia, a transmissão de corrente elétrica aqui no Brasil é feita em 60 Hz. E esse sinal de dados ele vai estar aí na faixa de aproximadamente 1.200 MHz, ou seja, gigahertz.
né? Quer dizer, multiplicado, megahertz multiplicado por 1000. Então, é uma frequência muito mais alta do que o sinal de energia. Então, não é interferente. Um não interfere com o outro. É claro que se você usar aparelhos muito ruidosos, né, que emitem sinais de energia espúrios, como, por exemplo, secadores de cabelo chineses, né, essas batedeiras e tal, que não têm um controle adequado, né, do retorno de energia que eles fazem para a própria linha, vocês podem ter algumas interferências. Então, a escolha da fase que vocês vão fazer, ou até o ideal, né, seria vocês terem um filtro no seu distribuidor principal e usar uma fase limpa, né, quer dizer, não a fase que vem da rua, mas uma subfase, né, limpa para o teu ambiente, onde você vai fazer essa comunicação. Então, isso é muito uma ideia bastante interessante para lugares onde você não vai ter facilidade de passar canaleta, quebrar, ter fios expostos e tudo mais, usar essas soluções, né, de PLC, né, ou BPL, são duas siglas que tipicamente a gente encontra no mercado. Tá certo? Tem umas soluções da TP-Link bastante interessantes aí, são baratos e funcionam, é o que eu uso. As fibras óticas. Fibras óticas hoje, elas são o que há de mais importante na área de comunicação de dados, né? Inevitavelmente, qualquer ligação que você faça entre andares ou entre prédios, né, inevitavelmente vai ser mais viável em fibras ópticas. Primeiro, porque você pode comprar o seu cabo de fibra já pré-conectorizado, com a proteção que você precisar. Por exemplo, se você vai tensionar o cabo, você pode comprar um cabo já preparado para o tensionamento, já crimpado, já preparado, com todos os tensionadores ali já disponíveis para colocar em poste, com proteção contra intempéries, chuva e tudo mais, né? Materiais cortantes. Enfim, você encontra isso hoje nas empresas de telecomunicações com muita facilidade e por um preço muito acessível. Inclusive as fibras monomodo, que durante algum tempo foram proibitivas em função do alto custo de conectorização, mas que hoje já são de prateleira. Você já compra fibras monomodo pré-conectorizadas por um custo bastante acessível, certo? Bom, então, começando aqui do lado direito do slide, né, na parte de cima, as fibras óticas elas vão ter um núcleo na verdade, de sílica, né? Desculpem, aqui eu uso figuras disponíveis na internet, no caso essa aí é do próprio livro, ele chama de vidro, mas não é vidro, né? O vidro, ele é um produto feito de sílica, né? Não é vidro porque esse núcleo, ele é maleável. Se fosse vidro, ele não seria maleável, ele seria quebradiço. Né? Então, na realidade, ele é feito de sílica, que é um dos componentes do vidro, então ele é maleável, mas ele é claro que tem um limite. Se você dobrar ele demais, ele quebra, ele rompe, ele primeiro microfissura, né? E se você exagerar, ele vai romper. Em torno dele, explorando aí as características, né, os conceitos da ótica, você tem uma outra camada de vidro, né, de sílica, mas com uma densidade diferente da do núcleo, de forma que os sinais que estão sendo transmitidos através do núcleo, eles não ultrapassam esse revestimento de vidro, certo? Então, com isso, ele fica leve, ele fica facílimo de ser é, é, fabricado, construído, né? Porque a sílica, ela, em temperaturas nem tão altas, eles ficam extrusáveis, né? Que você consegue colocar por dentro de um molde, né? E fazer. Todo mundo já deve ter visto um vídeo de como os artistas fazem vidro, né? Os caras aquecem o vidro e vão soprando como se fossem balões, quer dizer, apenas a força, né, da pressão provocada pelo sopro do cara já faz com que aquilo enche, né? Então é muito fácil. E em torno disso eu vou ter uma cobertura opaca, né, no caso, que não vai permitir que a luz saia por ali e também não entre, provocando interferências no sinal que está sendo transmitido. Nós temos basicamente, é claro que existem outros tipos, né, no mercado, mas nós temos dois grandes tipos, dois grandes grupos, que são das fibras multimodo, né, que são essas aqui do canto superior esquerdo do slide, e as fibras monomodo. É muito fácil de entender. Por que as fibras multimodo são chamadas de multi?
Porque eu tenho múltiplos feixes. De acordo com o ângulo de incidência do meu sinal, ele vai se propagar com uma trajetória diferente. Inclusive, durante, como vocês podem ver lá embaixo, né, no canto inferior esquerdo do slide, né, aqui esse www.explainthatstuff.com, né, vocês estão vendo que o ângulo de incidência vai ser diferente de acordo com a curvatura do cabo. Então, em alguns momentos eu vou ter um ângulo um pouco mais agudo, em alguns momentos um ângulo um pouco mais obtuso. Então, eu vou ter múltiplos feixes, certo? Trafegando simultaneamente ali. É claro que isso vai provocar uma atenuação do sinal, porque cada vez que ele se reflete na parede, né, desse núcleo interno, ele perde parte da potência do sinal. Né? Também quando eu tenho uma dobradura maior, uma curvatura maior, que é típica nas extremidades, quando você pega a sobra de cabo e ao invés de eliminar, você guarda, né, aquela sobra em formato de rolo, né, e mantém dentro da caixa de passagem, ali você vai ter uma atenuação bastante grande, porque cada curvatura daquela você vai ter múltiplas reflexões do sinal, como vocês podem ver aqui na figura superior. A fibra monomodo não tem essa reflexão, porque o diâmetro interno da fibra é tão pequeno, que ele não permite a reflexão do sinal. Então, só há uma trajetória. Mesmo que ele tenha uma curvatura, o sinal de luz também vai se curvar, não tendo reflexão. Então, o alcance da fibra monomodo é de milhares de vezes o alcance da fibra multimodo. Mas às vezes eu não preciso disso. Por exemplo, com as fibras multimodo, eu consigo alcançar taxas até de 100 megabits por segundo em 2.000 metros de fibra. Né? Para, claro, gigabit já cai um pouco, 10 gigabits já vai cair bastante mais para fibras multimodo, mas eu consigo em 100 megabits por segundo com 2.000 metros com a transmissão em full duplex. Então, inevitavelmente, 2.000 metros é bastante coisa. Eu resolvo grande maioria dos meus problemas de redes locais em distâncias de 2.000 metros. Quer dizer, sem precisar da fibra monomodo. E qual é a vantagem de usar a multimodo nesse caso? Seria o custo das interfaces. As interfaces multimodo são bem mais baratas do que as interfaces monomodo. É claro que isso está passando ao longo do tempo, né? O custo das interfaces está caindo mais, mas não é só isso. A fusão em campo de fibras monomodo é feita por equipamentos acoplados a microscópios. E já a multimodo é feita até fisicamente, com cola e macarrão. É muito simples, né? Quer dizer, eu cheguei a trabalhar, né, no passado com conectores físicos, onde você colocava a fibra, decapava a fibra, colocava a fibra dentro do conector com uma gotinha de super bonder e funcionava. Claro que, lógico, devia ter uma atenuação absurda naquela extremidade. Mas como a gente usava isso para enlaces lá de 300 metros, 400 metros, dava tranquilamente, atendia 100 megabits por segundo com perda zero, né, de dados, certo? Mas aí, fibras monomodo, eu já consigo alcançar quilômetros, dependendo da trajetória, se eu tenho grandes segmentos em linha reta ou aproximadamente reta, com fibras monomodo eu consigo chegar até a centenas de quilômetros, sem a necessidade de repetição, como é o caso, do que a gente vai mostrar mais adiante, das fibras transoceânicas, dos cabos transoceânicos de fibra que são utilizados para interligar a internet de todo o nosso planeta, tá certo? Então, é basicamente isso que eu estou falando para vocês. Ó. Esse mapa ele está atualizado até 2018. Né? É claro que já existem alguns segmentos de fibra passados, inclusive, né, aqui o Brasil já tem um segmento de fibra em operação entre Santos e Angola. Né? Nesse mapa aí ele ainda está sendo colocado como algo para 2018, tá certo? Esse Brusa, né, que ele coloca aqui e tudo, e essa linha de comunicação de dados, ela é feita efetivamente para intensificar a nossa capacidade de comunicação com o mundo sem precisar fazer com que os nossos dados passem sempre pelos Estados Unidos, como vocês podem ver. Todos os enlaces de fibra antes esse nosso link, esse nosso não, né? Porque na realidade a empresa é angolana, né? Tudo bem, foi financiada com dinheiro do BNDES, dinheiro brasileiro, mas
a empresa é de capital majoritariamente inglês, europeu, tá certo? Mas ok, atende ao Brasil, a comunicação entre Brasil e África, mais especificamente Angola e daí para outros países da Europa. Mas antes disso, vocês estão vendo que todos os outros enlaces, né, esse Ciabras, por exemplo, aqui é um consórcio, né, onde a Embratel faz parte, ele é totalmente ocupado por comunicações telefônicas. Não tem nada de comunicação de dados dele. É já um enlace muito antigo, um dos mais antigos brasileiros, e que não tem capacidade para ser expandido com transmissão de dados, né? Os outros todos, Monet, Atlantis 2, Globinet, que vocês estão vendo, são consórcios estrangeiros, né, que prestam serviços aqui para o Brasil, recebem grande parte aí do que a gente paga para ter internet através dos nossos provedores, dos nossos CSPs, né, é pago para aluguel, né, para que nós possamos ter essa comunicação. Mas aí vocês observam que todo o tráfego brasileiro para alcançar países, né, do Atlântico, do Pacífico, né, por exemplo, Chile, Peru, Colômbia, né, Venezuela e tudo mais, e a Ásia, África, Europa e tudo mais, o tráfego passa pelos Estados Unidos. E facilita, né, toda aquela questão da espionagem, né, que nós vimos aí em 2013, da NSA e tudo mais. É claro que, inevitavelmente, a infraestrutura facilita todo esse trabalho. Bom, é lógico que é importante que o Brasil passe a investir na financiamento, né, de consórcios brasileiros, de empresas brasileiras, né, não necessariamente públicas, né, até privadas, para a construção de enlaces que nós possamos ter um certo domínio estratégico das nossas comunicações, ok? Bom, então aqui só para vocês terem uma ideia, para vocês não pensarem que isso é viagem, né? Eu mostro aqui no primeiro slide, né, no canto superior esquerdo, alguns repetidores, né? São dispositivos que recebem o sinal por uma extremidade já enfraquecidos por conta da atenuação de quilômetros e quilômetros de cabo, né? O cabo, aqueles cabos que vocês viram lá, ligando o Brasil à Europa, Brasil à África, Brasil aos Estados Unidos, são dezenas de milhares de quilômetros, certo? Esses cabos eles são lançados por navios aonde, é claro, eles são fabricados especificamente para isso. Tem uma foto melhor ali no próximo slide que eu vou mostrar para vocês, né? Então eles vão sendo lançados e escafandristas, né, vão acompanhando o lançamento desse cabo. Então imagina, é uma coisa realmente de meses, até de anos de trabalho para poder fazer com que o cabo chegue até um outro continente. Mas paciência, é assim que se faz. É algo que vai durar 30 anos, 40 anos aí, sem a demanda de manutenção. Então, como vocês estão vendo, essa manilha aí, né, fazendo uma proporção aí entre o mergulhador e o cabo, daria para dizer que aí é de aproximadamente 150 milímetros, né, essa manilha. É claro que isso é material metálico, né, todo protegido, né, com borrachas para evitar a contaminação, entrada de água salobra, né, água salgada e tudo mais. O cabo mesmo é de um diâmetro bem menor. Vocês podem ver lá no canto superior esquerdo do slide, né, a mão do camarada lá. Eu fiz questão de deixar ali a mão do cara, né, com o casaco vermelho ali, o relógio aparecendo, e o diâmetro do cabo propriamente dito, né, que é bem menor do que esses 150 milímetros aí que vocês estão vendo na manilha na mão do mergulhador. Isso, claro, para se proteger, como vocês vão ver, até de ataque de tubarões, entre outras possíveis interferências, né? É claro que vocês podem pensar, poxa, mas aí essa manilha vai ficar aí em cima do mar e aí o navio pode passar com uma âncora e pode arrebentar. É claro que existem canais que já estão mapeados, né, no mundo inteiro para a passagem desse tipo de cabo. Nesses locais, o comandante do navio ele tem acesso a esses mapas. O comandante do navio ele não pode jogar uma âncora, porque ele pode provocar um prejuízo de milhões de reais. E a companhia dona do navio vai ter que pagar isso. Né? Tá todo mundo acompanhando aí o caso do vazamento de óleo, né, de petróleo cru na costa brasileira, que o Brasil está aí num processo internacional buscando ressarcimento.
né, desse vazamento. Já tem alguns navios que são suspeitos, estão se defendendo aí e tudo mais, mas alguém vai pagar por esse prejuízo que o Brasil teve. Então, da mesma forma, se um navio rompe um cabo desse, é claro que é a empresa responsável pelo consórcio que vai lá para consertar, mas o navio vai ter que indenizar, certo? Então é bom que o comandante tome bastante cuidado. Então aqui vocês estão vendo, né, no canto superior esquerdo do slide, um passo a passo. Vocês estão vendo que na proximidade da praia, esse cabo ele fica, como eu vou dizer, né, ele entra dentro de uma estrutura de alvenaria, né, de concreto ou até mesmo através de perfuração de pedra e braçadeiras, né, onde ele é parafusado na pedra propriamente dito, né. Tem algumas figuras, eu acabei não botando porque é muita coisa, mas na internet vocês acham facilmente. Na Rússia, por exemplo, eles têm o hábito de fazer isso com concreto, eles vão concretando, né, provocam vácuo, né, colocam lá, tem câmaras de vácuo, provocam vácuo, colocam o cabo e concretam para evitar problemas, e a partir de uma determinada profundidade eles já ficam expostos, né? Como vocês estão vendo aí, a partir tem lá Cable Station, né? Na parte esquerda, e lá já mais próximo lá do tubarãozinho, vocês já estão vendo o cabo fica por cima da areia. Mas não fica por muito tempo, porque as marés acabam fazendo com que esse cabo seja coberto, né, pela areia, e aí já fique melhor protegido. De tempos em tempos vocês estão vendo repetidores. Tem as branching units, né, que são unidades de desvio, como vocês viram lá, né? Aqui no Brasil, por exemplo, se vocês virem lá no slide anterior, no Brasil você tem um cabo, vários, né, cabos passando por todo o litoral, e vários desses elementos bifurcadores fazendo o cabo chegar nas grandes capitais, né? O Brasil é Rio de Janeiro, Espírito Santo, lá, enfim, os vários estados da federação, até chegar no Ceará, que é o local a partir da onde passam onde saem, né, os cabos para o resto do mundo, dada digamos, a baixa profundidade, a clareza das águas e muita areia, né, poucas pedras. Aqui vocês estão vendo uma emenda sendo feita lá pelo mergulhador, vocês estão percebendo que não há nenhum cabo saindo lá, né, por trás dele, e ele está ali aparafusando uma emenda, né, de cabo, onde ele vai colocar um cabo, né, que eventualmente pode estar saindo de um rolo, né, como vocês estão vendo aqui no canto inferior esquerdo do slide, um rolo gigante que está no navio, né, sendo colocado no mar. E aqui, curiosíssimo, né, no canto superior direito, um tubarão, né, mordendo o cabo, tá certo? É uma coisa que eventualmente acontece, principalmente em profundidades mais rasas, enquanto o cabo ainda não foi coberto, né, pela maré, pela areia, né? Então isso acaba acontecendo e os tubarões, eles às vezes mordem o cabo até que ele se rompa efetivamente, ok? Bom, esses cabos de fibra transoceânicos, eles, claro, tipicamente não vão levar uma única fibra, né? Como é algo que você faz pensando em uma sobrevida de 30, 40, 50 anos, então vão ser milhares de núcleos diferentes, né? Para possibilitar aí uma quantidade gigantesca de comunicações simultâneas, tá certo? E esse cabo é bastante protegido, como eu já comentei com vocês, certo? Bom, além dos dois tipos de fibra, né, monomodo e multimodo, que eu já expliquei para vocês, nós temos também dois tipos de emissores de luz, né? O LED, que é um emissor de baixo custo, e de baixa energia, ou seja, tipicamente usado em distâncias mais curtas, né? Normalmente usado apenas nas fibras multimodo, certo? É de baixo custo, então a queima de um transceptor, né, de uma interface de fibra, normalmente provoca uma substituição de baixo custo. Já as transmissões monomodo tipicamente são feitas através de laser, né? Então, além de ser algo potencialmente perigoso para o ser humano, que tem o hábito, né, de olhar para o cabo de fibra para saber se ele está ativado ou não,
né? Ainda tem a questão dele de ter uma vida curta útil, desculpa, uma vida útil curta, né? Troquei as palavras, tá certo? O laser ele tem um desgaste, o laser ele usa gás, né? Na formação do seu feixe, é rubi com gás, né? Que se usa. Então ele acaba se gastando ao longo do tempo, então inevitavelmente existe uma vida útil, né, estimada para as interfaces ao longo do tempo, mesmo que não tenha havido problema nenhum, a sua interface vai acabar parando de funcionar e você vai ter que trocar porque o seu emissor deixou de ter validade. Agora, com laser eu consigo alcançar taxas mais altas, consigo alcançar distâncias, como eu já falei, de centenas de quilômetros, tá certo? Mas, como eu disse, além de ser mais sensível, né, o laser ele é sensível à temperatura, o custo é mais alto, a vida útil dele é mais curta, ok? O que não quer dizer que você vai poder resolver todos os seus problemas com LED, porque além da taxa de dados ser menor, as distâncias alcançáveis são também menores. Então, o teu projeto é que vai dizer se eu posso usar LED ou tenho que usar laser, ok? Bom, é claro que tem muito mais do que isso, que vocês vão poder ler e pesquisar, mas vamos entrar agora no próximo tópico, né, que é a parte de transmissão sem fio. Não termino isso nessa aula, né, vou dar continuidade na aula 3, mas para a gente já entrar no assunto, vamos aqui discutir alguns aspectos mais básicos até chegar aqui no ponto que nós esperamos. Primeiro, é importante que a gente saiba que existe uma divisão do espectro eletromagnético que é respeitada no mundo inteiro. Se você viajar para o Japão, para a China, né, para os Estados Unidos, para a Rússia, para qualquer lugar e comprar um rádio para o seu carro, você vai colocar ele no painel do seu carro e você vai conseguir ouvir as rádios brasileiras sem problema nenhum. Por quê? Porque as frequências do FM e do AM, que são as frequências utilizadas para transmissão de rádio comercial, são as mesmas no mundo todo. Né? As rádios AM ocupam ali as faixas dos kHz e as FM as faixas dos megahertz, respectivamente, o rádio AM no medium frequency e o rádio FM na very high frequency, certo? Então, é importante entender que a gente não pode, do nada, né, arbitrar e criar soluções fora do padrão internacional. Isso é importante porque se discute muito hoje sobre o 5G, né? E o Brasil está aí com um problema no colo porque está muito defasado tecnologicamente. Até bem pouco tempo atrás, aqui no Brasil, nós ainda tínhamos transmissão analógica de televisão, né, ocupando uma faixa importante, né, como vocês podem ver aí na figura inferior, que vai desde o VHF do FM até o Ultra High Frequency, né, até 10 a 9 da frequência, tá certo? Do milhão. Então, 10 a 9 bilhão, né, no caso. Então, o que acontece, né, pessoal? A gente tem essa defasagem é que nos atrasa e fomos tomando decisões, não sei, né, talvez equivocadas, né, na hora de liberar o 3G, liberar o 4G, ocupando faixas de frequência que não eram utilizadas no resto do mundo, fazendo com que aqui no Brasil nós tivéssemos aparelhos celulares que só funcionam no Brasil. Né? Nós temos essa situação. Se você vai nos Estados Unidos, por exemplo, e resolve comprar um iPhone, você tem que tomar o cuidado de comprar a versão global. Isso também vale para Xiaomi e várias outras, para que eles sejam capazes de operar nas frequências utilizadas aqui no Brasil. Certo? Então hoje nós temos aí uma guerra contra o tempo, né, para desativar, na teoria, a televisão analógica já foi desativada, mas o processo, né, de aprendizado e de disponibilização dessas frequências, não só isso, mas também a concessão, né, tudo tem que ser feito através de licitações e tudo mais, a concessão dessas frequências para as operadoras de telefonia e a discussão que serviços vão poder ser fornecidos dentro do 5G, né? Porque o 5G seria algo com um potencial para transmitir qualquer coisa, né? Esquece, você não vai precisar mais ter nada na tua casa. Com 5G, você teria toda a transmissão
de telefonia, videofonia, né, transmissão ao vivo, assistir televisão, conteúdo rigorosamente real time e tudo mais. Então, para isso, é claro, você teria que ter antenas, teria que ter transmissores compatíveis com essa demanda, né? Então a gente está acompanhando aí, né, na mídia, todos os estudos feitos pela Huawei, né, que estão incomodando os americanos, os Estados Unidos e tudo mais. Então são discussões bastante interessantes que envolvem esse modelinho que eu estou usando para vocês. E mais, o que é pior, que tudo que vier a surgir inevitavelmente vai ter que matar algo que já existe. Por quê? Porque observa bem, né? Frequências inferiores ali a medium frequency não servem porque a gente já viu isso, né, com as equações de Nyquist-Shannon, vão nos dar uma taxa de transmissão muito baixa, né, aí na faixa dos kilobits por segundo, que não nos atendem para as demandas de qualidade que nós esperamos. E frequências acima de UHF são frequências que podem fazer mal para o ser humano. Tá certo? Que, pô, não preciso dizer muito, né? Você tem aí frequências de micro-ondas que podem fritar o cérebro das pessoas, dependendo da potência. Ah, professor, mas o celular usa frequência de micro-ondas. Ok, mas é uma potência baixa, então não é uma potência capaz de provocar, pelo menos em tese, em teoria, um tumor no seu cérebro. Mas a frequência é uma frequência perigosa. Agora, quando eu falo em transmitir a quilômetros de distância, eu já vou precisar de usar potências maiores, que são efetivamente potenciais causadoras de problemas para os seres humanos. Tá certo? Frequências mais altas do que isso, como vocês podem ver ali na faixa do raio-x e do raio gama, são capazes de provocar alterações celulares no ser humano. Não é à toa que quando você tem um vazamento, tem uma situação como a que aconteceu em Chernobyl, ou até aqui no Brasil, né, a época do Césio 137, se vocês pesquisarem na internet, no Google lá, Césio 137, foi um episódio traumático, né, que aconteceu no Brasil, aonde um catador de lixo encontrou uma cápsula de um aparelho de raio-x, levou para casa, abriu a cápsula e ficou brincando com os filhos, com a esposa, né, com ele próprio e tudo mais, e em semanas estavam todos se desmanchando, né? Já estavam com tumores espalhados pelo corpo todo, já sem um pelo no corpo e expelindo sangue por todos os orifícios. Um negócio de filme de terror, né? Todos já leram, já ouviram falar sobre locais lá próximos a Chernobyl, aonde se você ficar por alguns minutos exposto, você já fica contaminado com radiação de forma que, inevitavelmente, aquilo, num curto espaço de tempo, vai se transformar num câncer, num tumor, né? Aqueles engenheiros lá de Fukushima, quase todos já morreram, né, naquele tsunami que aconteceu há alguns anos no Japão e tudo mais. Então a gente não pode brincar com frequência, né? Porque frequências muito altas podem efetivamente provocar danos ao ser humano. Então, o que a gente vai fazer vai ser trabalhar dentro dessas frequências aqui, né? Eventualmente eliminando, né, algum serviço para poder introduzir novos serviços, tá certo? Bom, então aqui nós temos alguns desses serviços que ainda estão presentes, como, por exemplo, os serviços de transmissão de rádio, né, aonde o sinal de rádio ele acompanha a curvatura da Terra, ele sofre atração gravitacional, certo? Então, com isso você consegue transmitir além da curvatura da Terra, que me desculpem os terraplanistas, né? Mas você alcança estações terrestres que você não consegue ter visada direta, porque eles estão além da curvatura da Terra. Isso foi muito utilizado durante muito tempo em plataformas, né, de exploração de petróleo e tal. É claro que, como são frequências muito baixas, né, elas só serviam efetivamente para transmissão de voz, mesmo assim com a qualidade muito baixa, né, as faixas VLF, LF e MF, né, Very Low Frequency, Medium Frequency. Então, as ondas de rádio servem à curvatura da Terra. Qual é o problema se eu quiser melhorar a minha transmissão e aumentar a frequência?
problema é que ele não vai mais acompanhar a superfície da Terra. E aí eu vou precisar fazer repetição, ou seja, encontrar elementos intermediários que possam receber o meu sinal, amplificar e transmitir em visada direta para outra extremidade. É claro que quando essa necessidade surgiu, né, já havia tecnologia por conta da Guerra Fria, né, e da guerra nuclear, né, de satélites para poder fazer essa triangulação. Agora, vocês sabiam que o primeiro satélite da Terra foi a Lua? A Lua foi usada para transmissões de televisão, não apenas experimentais, mas transmissão efetivamente, é claro, para uns poucos abonados, mas a Lua foi usada como satélite, né, durante um tempo. É lógico que a Lua está muito distante da Terra em relação aos nossos satélites atuais, né, de geoestacionários, então é claro que hoje eu tenho uma latência bem menor, né, de transmissão entre a Terra, satélite e Terra, do que entre a Terra, Lua e Terra, né, é claro. Então aqui, como vocês estão vendo, na banda high frequency, por exemplo, os sinais eles se refletem na ionosfera, mas isso é muito dependente, por exemplo, da poluição atmosférica, né, de algumas tempestades elétricas, né, que existem e que passam pela ionosfera, então não é o tipo de transmissão que comercialmente seja considerada confiável, estável e tudo mais, mas são capazes, né, de suportar, superar a inexistência da visada direta entre as duas torres, né, de transmissão. Bom, então eu falei para vocês ali do espectro eletromagnético e agora eu vou falar para vocês das bandas ISM, né? O que são bandas ISM? São bandas que foram criadas para que serviços pudessem ser oferecidos comercialmente ou experimentalmente para usuários domésticos, por exemplo, ou em hospitais, seja o que for, de forma que eles não precisassem ser regulados, ou seja, fiscalizados por um órgão específico, né, para verificar se aquilo está tendo emissões eventualmente prejudiciais para os seres humanos e tudo mais. Então, ISM em inglês é abreviatura de industrial, científico e médico, ou seja, aplicações industriais, aplicações científicas e aplicações médicas, né, que teriam aí três bandas de frequência, basicamente, né, uma faixa na frequência dos megahertz, uma faixa na frequência dos gigahertz e uma faixa um pouco mais alta ainda na frequência dos gigahertz. É claro que já surgiram algumas outras bandas em acréscimo, mas essas aqui que eu estou mostrando para vocês, elas são interessantes didaticamente porque elas são muito visíveis. Por exemplo, hoje qualquer telefone sem fio que você comprar vai operar na faixa aí dos 900 MHz, né? O nosso Wi-Fi, ele trabalha aqui na faixa de 2.4 GHz. E os mais recentes, né, os modelos mais recentes, a partir do 802.11n, né, em diante, você já tem o sinal de 5 GHz sendo oferecido em paralelo com o de 2.4. A tendência no futuro é que a faixa de 2.4, que é também utilizada por um número gigantesco de aparelhos, como esses aparelhos de abrir portão de garagem e tantos outros, né? Porque são chips muito baratos e muito fáceis de serem programados. Então, existem muitas aplicações domésticas que operam na faixa dos 2.4 GHz. No passado, até os telefones sem fio operavam também em 2.4, mas sofriam muita interferência. Você recebia uma ligação, ouvia a rádio FM no telefone sem fio. Então, hoje, a maioria das empresas que ainda fazem telefone sem fio, não estou falando de celular, tá? Estou falando de telefone sem fio da telefonia fixa, né? Fazem isso na faixa dos 900. E aqui, como eu falei para vocês, a faixa dos 5 GHz, que tem sido bastante utilizada no Wi-Fi, né? Nos modelos de Wi-Fi atuais, que a gente vai falar mais adiante, tá certo? E também pelo WiMAX, que eu também vou comentar na próxima aula, ok? Então essas são as faixas ISM. Se o seu aparelho ele for homologado, né, em uma dessas frequências, vai ter lá um selinho do Inmetro, o que garante que o Inmetro periodicamente recebe alguns equipamentos, faz os testes e afere se eles efetivamente
estão dentro dos limites de segurança dessas frequências. Aqui uma curiosidade, né? Existe uma frequência pontual aqui dentro, aproximadamente aí na faixa dos 2.450 MHz, que é, ou seja, 2,4 GHz, que é a frequência de vibração das moléculas da água, que é utilizada pelo forno de micro-ondas que você tem em casa. Então você não precisa pedir permissão para a Anatel para usar um forno de micro-ondas em casa, mas a empresa que fabricou aquele equipamento pede permissão para a Anatel e tem que ter um selinho da Anatel lá no teu micro-ondas, né? Algum símbolozinho lá dizendo que aquele micro-ondas específico, digamos, aquele modelo de micro-ondas vem sendo testado periodicamente, né? No caso aqui no Brasil, pelo Inmetro, né? Que é o braço da Anatel nesse caso, para ver se ele está efetivamente lá dentro daquela faixa de vibração das moléculas da água que provoca o aquecimento dos alimentos, ok? Bom, aqui só para finalizar, algumas curiosidades, né? Por exemplo, existe a possibilidade de você também transmitir através de luz, né? Usando o laser. Problema do laser é a questão do calor, né? Mas em compensação, a distância é bem interessante, né? Isso também pode ser feito com outros transmissores, né? No caso, com fotodetecção, eventualmente em visada direta, né? Da mesma forma que vocês estão vendo aqui, só que com distâncias menores e menos suscetíveis ao calor. É claro que tudo isso hoje, com a facilidade que nós temos, principalmente nos grandes centros, né, de passar cabos de fibra ótica ou até mesmo usar sinal de rádio, né, em micro-ondas com uma anteninha aqui. Isso hoje você não precisa nem pedir permissão para a Anatel nem nada, um rádio 5 GHz você compra em, em, em loja de telefonia, né? Coloca uma antena de um lado, uma antena gaiola numa ponta, antena gaiola no outro, transmissor, receptor nas duas pontas, e você consegue fazer isso por um baixo custo e com menos problema de interferência de luz ou coisa parecida. Mas convém dizer que isso existe. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí das curiosidades. Então, na nossa aula, nós vamos fazer algumas experiências, né, ter algumas discussões e tentar se aprofundar um pouquinho, né, em todas essas questões relacionadas aí, principalmente com o espectro eletromagnético, né, com fibras óticas, pretendo conduzir uma discussão bastante prática, né, em sala de aula, para que vocês efetivamente aprendam sobre esse assunto. Ok, pessoal? Então espero vê-los em breve aí num próximo encontro, onde nós vamos falar sobre novos assuntos. Grande abraço, até a próxima.